Eu, Everton, quero deixar uma palavra para você que em algum momento da sua vida você vai enfrentar isso e isso vai te edificar, com certeza. A palavra de Deus vai dizer em Salmos, no número 53, diz assim: Disse o nécio no seu coração, não a Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Até aqui o salmista ele está se referindo somente às pessoas que cometem iniquidades. E como nós também vemos essas outras pessoas que são pessoas que têm sua mente desvirtuada, têm sua mente tendenciosa para somente fazer aquilo que é ruim. Eu não estou dizendo fazer uma brincadeira ou outra, brincar entre amigos, entre pessoas assim, não. Estou dizendo entre fazer maldade mesmo, entre não ser uma pessoa boa, não ser uma pessoa honesta. Essas pessoas assim que o salmista está se referindo. Só que, olha o que o salmista vai colocar depois. Acaso, versículo 5: Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Olha o que o salmista está dizendo. Primeiro ele começa a dizer que tudo isso aí, que todas essas outras pessoas elas cometem iniquidades, que elas não têm conhecimento, que elas não têm entendimento algum. Pessoas que são obreiros da iniquidade, que cometem iniquidade. Depois o salmista ele vai colocar o pagamento para isso. E o pagamento é esse, que eles vão se achar em grande temor, ou seja, vão ter medo de verdade. A partir daquele momento Deus vai entrar com juízo, Deus vai trabalhar dessa forma. E como é que isso se enquadra na igreja brasileira? Como é que isso se enquadra para mim e para a sua vida? Como é que isso pode te ajudar? Se você perceber bem, e se você atentar, você vai ver que muitas pessoas na igreja não são pessoas que vivem na igreja de verdade e que querem a Deus. São pessoas que somente querem estar ali para passar tempo. E algumas outras fazem ruindade assim, não são pessoas transformadas pelo evangelho. Só que olhar para essas pessoas e olhar fixamente para elas, esperando que elas venham mudar, esperando que a salvação, que Jesus Cristo possa salvar alguém, ou seja, transformar a vida de alguém através do espelho dessas pessoas, é totalmente é, imaturo. E por que eu digo isso? Porque essas pessoas são homens, e homens erram também, mas eles querem errar muito mais, ok? Um particular deles com Deus, o salmista vai testar aqui, e as pessoas vão se ver com Deus. Agora, o meu e o teu papel não é de ficar olhando para essas pessoas somente, isso é ser imaturo. Olhar para essas pessoas, olhar para os erros delas, olhar para os erros dos homens é imaturidade, porque você não vai chegar a lugar nenhum com isso, você também é homem, você tem que entender isso. Mas quando você para com isso e olha para Jesus Cristo, que é Filho de Deus, que é sim, sem pecado algum, você para de ficar nessa incredulidade, nessa lenga-lenga, nessa história medíocre, que é a de olhar para os homens e falar: eu não vou mais servir a Cristo, ou então eu não vou mais ser de Deus porque os homens estão errando, porque os homens estão falhando. Para com isso, para de graça, para de ser criança. Será que você não consegue ter entendimento que as pessoas não são realmente o ponto forte para você olhar para a vida delas? Será que você não consegue entender que as pessoas não morreram por você na cruz do Calvário, mas foi uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré? Será que você não tem maturidade suficiente para entender isso? Pare e pensa nisso. Pare e pensa nessa história. Pare e pensa nisso. Porque Deus ele está falando com você, para de olhar para aquilo que vai te deixar assim caído no chão, mas olha para Cristo. Essas pessoas e esses aí, pode deixar que Deus cuida. Pode deixar que Deus vai tratar e que Deus vai agir. E como diz a lei da física, eu gosto de reforçar isso, de ressaltar isso sempre. Para toda ação existe uma reação. Cometeu atos de impiedade, cometeu sim atos de iniquidade, vai vir sim a reação de iniquidade e de mal sobre essa pessoa. Mas cometeu sim a pregação do evangelho e buscou ela, buscou a verdade, buscou santificar, vai vir sobre a sua vida bênçãos. E vai vir sobre a sua vida ainda muito mais, porque Deus faz assim para os seus filhos. Amém? Fica com essa palavra. E por favor,
cresce.